Here's Johnny! Fala aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? Eu sou o Alexandre. Eu sou a Adriana. E esse é o canal Aqui Tem Spoiler. E hoje é dia de TBT, e o nosso TBT hoje é sobre o filme O Iluminado, de 1980, que ele é considerado aí um clássico dos cinemas, é um clássico de terror, que ele serviu de inspiração para muitos outros filmes, séries e animações, e acredito que ele divide opiniões. Alguns gostam, outros não, outros odeiam e outros estão nem aí pra esse filme. O Iluminado foi baseado no livro de mesmo nome, escrito por Stephen King, e o filme foi dirigido por Kubrick. Que inicialmente gerou um desgaste entre os dois, já que King queria um filme igual ao livro e Kubrick não, resolveu fazer as mudanças que ele achou que era necessária. Fora também que o King não assistiu ao filme do Kubrick, ele falou que esse filme é uma porcaria, pra ele não serve pra nada. Aí anos depois, em 1997, o King resolveu fazer uma versão dele. Que eu acho que ninguém assistiu. Eu não assisti. Nem eu. A história do filme é sobre Jack, um ex-professor aspirante a escritor, que aceita um emprego de zelador em um grande hotel. E nisso ele acaba levando a sua esposa e seu filho para passar um período de um inverno de 5 meses, aí ele aproveita para escrever o seu livro, tentar escrever seu livro. O longa demora um pouco a se desenvolver, isso pode incomodar algumas pessoas. No primeiro momento ali, foca no mistério do Danny com seu dedinho, o Tony, eles conversam um pouco ali. Sabe o que é que ele fala nessa conversa entre o Danny e o Tony? O quê? Ele fala assim, ó, se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa aquele like pra fortalecer a nossa amizade. Mas brincadeiras à parte, o Tony, que é o dedinho que conversa com o Danny, ele fala pra ele que o pai dele vai conseguir um emprego nesse hotel. E é dito e feito. Ele liga pra mulher e fala que conseguiu um emprego. Mas antes do Tony, o dedinho, falar sobre esse futuro que o Jack conseguiu um emprego, a gente acompanha uma cena do Jack na entrevista de emprego com o gerente e descobre que antigamente nesse hotel houve um assassinato macabro em que o antigo zelador matou as 2 filhas e a esposa. Só que o Jack não fica assustado com essa história, né? Ele acha até interessante e fala que a mulher dele também não vai ficar assustada porque ela curte essas coisas de terror. Então ele aceita o emprego de cara, porque na verdade o que ele quer é aproveitar esse período aí de 5 meses para tentar escrever o seu livro. Então o Jack se muda pro hotel com a sua família e chegando lá ele vai conhecer as instalações do hotel. Então é que a gente descobre o que é o Iluminado e quem é iluminado. O Iluminado é aquela pessoa que conversa com a outra sem mexer a boca, só com a força do pensamento. E o Danny tem esse dom, então ele conversa até com o Dick, que é o cozinheiro do hotel, através só de pensamento. Sem abrir a boca, né? Ele tá ali mostrando a despensa pra Indy, né? Falando que não vão passar por nenhuma necessidade porque tem muita comida. E ele olha pro Danny e troca lá uns pensamentos, oferecendo até um sorvete. Aí vai explicar, né? Qual é esse dom pra ele. E nisso até ele fala pro Danny não ir para o quarto 237. Só que é uma criança, né? Você é mesmo sabe. Que dizer, vai lá, entra nesse quarto. É mais fácil dizer pra criança que pode ir que ela não vai, mas se você falar não ir, aí mesmo que ela vai. Fica muito curioso, né, pra saber o que tem lá, até eu. Até eu ficaria também. O Dick pergunta pro Danny se os pais dele sabem sobre esse dom que ele tem. Ele fala que não e pergunta quem é o Tony. Aí ele fala que o Tony é o menino que mora dentro da boca dele. Só que a gente pode interpretar que o Tony, ele é a manifestação desses poderes, né? Porque como ele é uma criança, ele não consegue compreender isso ainda. É tanto que em algumas cenas a gente vê que o Danny, o Tony incorpora no Danny, que ele faz até uma voz um pouco estranha, tipo, deixa seu like, se inscreve no canal. Aí então a gente interpreta isso, que realmente o Tony é a manifestação dos poderes de Danny. Então, quando todos os hóspedes e funcionários vão embora do hotel, a família fica sozinha, então o Danny começa a explorar o hotel. Ele começa a andar com aquele triciclo dele, até me lembrou um pouco o Fantástico Mundo de Bob. Que se pegar aquela cena dele andando pelo hotel e botar a musiquinha do Fantástico Mundo de Bob, vai ficar igualzinho a abertura. Vou até colocar um pedacinho pra vocês verem como que fica igual. Aí nessas andanças do Danny pelo hotel, ele vê as gêmeas. Ele começa a ter visões, né? Tanto daquela cachoeira de sangue,
e das gêmeas do corredor, que é até macabro pra ele. Ele até começa a sentir os espíritos que tem no hotel. E um mês depois a gente começa a acompanhar as mudanças de comportamento do Jack se envolvendo a atmosfera do hotel, que já mostra pra gente ali que alguma coisa ruim vai acontecer. Fora a trilha sonora também, que ela incomoda bastante. Não é nem música assim em si, é mais um som bem estridente, bem agudo, que incomoda bastante. E isso não é por acaso, é de propósito para passar aquela sensação de incômodo mesmo. Essa lá pro meio do filme que a gente fica tenso com as cenas de terror, quando o Danny vai até aquele quarto 237, que não é pra ele entrar de jeito nenhum, ele é teimoso, foi lá e entrou. Ele volta com um machucado no pescoço. Então ele volta com um machucado no pescoço, né? E a Andy acha que foi o Jack pela questão do passado dele com alcoolismo e ter machucado o Danny também. Então ela não acredita muito e acha que foi o Jack que fez isso. Então o Jack, revoltado, vai até o bar do hotel e lá encontra um garçom. Que não era pra estar lá, né? Então, no caso, é um fantasma, alguma coisa. E aí ele fala pro garçom que ele não fez nada, que ele fez uma vez só, que não teve intenção, mas por causa disso a Andy culpa ele pelo que aconteceu com o menino. Mas então ele vai lá no quarto 237 para verificar se realmente tem alguma mulher, como a Andy diz pra ele, né, que tem uma mulher louca lá. Ele vai lá, então tem uma cena muito bizarra, que a princípio não é, tem uma mulher muito linda na banheira nua, que sai lá, né, toda luxuosa, linda. Aí o Jack pensa, vou me dar bem, meu irmão. Ele agarra a mulher, dá um beijo, dá uns pega nela, aí quando ele se dá conta, é uma velha caquética cheia de pereba. É bem bizarro, ele sai dali bem atordoado. Enquanto isso, tá o Danny se comunicando com o Dick, através de pensamento. Telepaticamente, pedindo ajuda. Pedindo ajuda. Depois que ele vê essa mulher bizarra, ele volta lá no bar. Só que agora o bar tá diferente, né? O bar tá cheio de personagens lá, da década de 20 mais ou menos. E ele fala ali com o zelador, com o garçom, na verdade, do bar ali, que esbarra ali o negócio nele e mancha o casaco dele, então ele vai até o banheiro para limpar. E esse cara, o zelador, fala que o filho dele tá se comunicando com o cozinheiro, o Dick, para pedir ajuda, que ele tem que cuidar da mulher e do filho. Assim como o antigo zelador cuidou, né? Até fica meio estranho porque o Jack confunde achando que aquele garçom era o antigo zelador, mas na verdade não, era só o mesmo sobrenome. Ali era uma pessoa que viveu no hotel na década de 20 e provavelmente ele é uma reencarnação, né? O zelador é a reencarnação desse garçom e cometeu essas atrocidades. Não sei, pode ser isso. Pode ser sim. Então a Andy volta para falar com o Jack e vai lá onde ele estava digitando lá o trabalho dele e vê que ele... Não progrediu no trabalho, né? Isso. Tudo que ele estava escrevendo eram várias folhas, só com a frase: muito trabalho e pouca diversão faz do Jack um bobalhão. Ela fica assustada com isso, porque ele estava lá querendo trabalhar, foi até arrogante com ela por diversas vezes, e ela não encontra esse bendito livro que ele tanto almejava em escrever. Então ela tá com um taco de beisebol na mão e o Jack começa a ameaçar ela. E essa cena é uma das cenas mais cansativas que a atriz que interpreta a Andy fez, porque o Kubrick... E uma das melhores, né, também. Porque o Kubrick era tão perfeccionista que ele mandou ela fazer essa cena trocentas vezes. Então aquele cansado, aquele suor, aquela mão tremenda, aquele nada foi... Interpretação não, foi de verdade. Foi real mesmo. ali. Então ela estava tão cansada, tão exausta, que não aguentava nem mais segurar o taco e o suor era tudo real. Fora que o diretor também humilhava, maltratava, xingava a atriz. Ele dizia que tudo seria feito para extrair o melhor dela, né? Mas depois de tudo isso, ele tratou a atriz normalmente, dizendo que ela era uma boa atriz, uma excelente atriz, e agiu como se nada tivesse acontecido. Eu até entendo ele ter feito isso para extrair o melhor dela, porque realmente a interpretação dela não é muito boa, né? No início do filme você vê que ela tá ali muito crua, mas depois ela entrega um papel assim perfeito. A mulher tá assustadíssima, que a gente fica também assustado com ela. Aí ela consegue acertar o Jack, né? Uma paulada na cabeça. Ele desce rolando pela escada e ela prende ele no frigorífico. Frigorífico não, um depósito, na dispensa, né? Então aquele garçom que tava no banheiro conversando com o Jack aparece na dispensa, abre a porta pra ele e fala que ele tem que corrigir o filho e a esposa. Eu acho que esse corrigir é matar mesmo. Então começa a perseguição do Jack, a Andy e ao Danny. E a Andy, vendo que o filho corre perigo, joga ali pela janela do banheiro, já sai... Vai, filhão! Então, para salvar o Andy, ela tira o menino pela janela do banheiro, só que ela não consegue sair, porque ela é maior do que o menino, né? Então vem a cena mais icônica do cinema, é quando o Jack, com o machado, quebra a porta
E bota assustador. Bota a cara na brecha da porta e fala a frase. Here's Johnny. E essa cena também foi gravada assim, sem a atriz que interpreta a Andy saber. Aquela cena que ela se assusta com ele batendo no machado, aquela cena é real. Foi de verdade Essa mesmo. estou de verdade mesmo. E um outro detalhe também é que essa cena foi gravada mais de 60 vezes, porque o Jack Nicholson batia com tanta força nas portas que elas quebravam fáceis. Então eles tiveram que colocar portas verdadeiras e ele quebrava mesmo com força, e foi aí que veio essa cena perfeita que a gente viu, porque ele utilizou a força e a atriz utilizou o medo dela de verdade. Então o Jack e a Andy ouvem um barulho vindo de fora, e quem é que tá chegando? Dick, o cozinheiro, para ajudar os dois. Só que foi em vão, porque assim que o Dick entra no hotel, Jack mata o Dick. E tem uma curiosidade sobre essa cena, é que ela iria ser gravada mais de 60 vezes, mas como o Jack implorou ao Kubrick para não fazer isso, né, o ator que interpreta o Dick até chorou porque estava muito cansado, então foi apenas gravado em 40 tomadas. Apenas só 40 tomadas, porque ele era perfeccionista. Eu né? gravando eu aqui que tava pra vocês, que a gente faz 3, a gente ia ficar estressado, Imagine imagine 40. Meu Deus. E eu gostei bastante da resolução do filme, onde o Danny consegue ludibriar o pai ali, ele corre lá pro labirinto, e o Jack vai atrás dele, e ele, o que ele faz? Ele volta e vai pisando nas pegadas que ele Que vinha, ele mesmo pisou, né? e se esconde e tampa as pegadas com a mão. E nisso, eu acredito que o Jack tenha se perdido, e é aí que o Danny consegue fugir e encontra a mãe dele. E o Jack morre congelado, com a mesma cara de louco que ele tava o filme todo, que já começa o filme louco praticamente. É a mesma cara de louco do começo, tá a mesma cara de louco lá agora. Mas é assim, ele entrega uma interpretação perfeita. Eu acho que quem falar mal dele aqui nem é gente. Não, ele mandou super bem sim, na interpretação, o cara se garantiu. E o filme termina ali com um quadro onde aparece o Jack em 1921, no salão ali de festa do hotel, ele com outras pessoas. Aí você se pergunta, né? Ele é antigo? Como é que pode? Ele tá naquela foto e o filme se passa na década de 70, 80 por aí. Como é que pode? Explica isso, Arnaldo. Ou ele é uma reencarnação desse cara de 1921, ou ele só é parecido com ele mesmo. Mas a gente gosta mais da ideia de dizer que ele foi dominado pelo hotel, a alma do hotel. A alma do hotel não, né? A atmosfera do hotel, isso. que tanta coisa que aconteceu lá macabra, né? Incorporou. Sucumbiu o Jack e ele fez isso. Mas a teoria de reencarnação eu acho interessante. Também interessante. Porque acho que a cada 70 anos, né, a pessoa reencarna e comete os mesmos crimes que cometeram antes lá naquele hotel. Acho que ele tem um imã que ele puxa as pessoas pra fazer essa atrocidade. E você, qual é a sua teoria? Deixa aqui nos comentários, compartilha com a gente. E esse filme, ele teve uma continuação em 2019, que é o Doutor Sono, que a gente não viu ainda, pra poder dizer se vale a pena ou não assistir. Mas por ser uma continuação de um filme que marcou gerações e é um clássico, eu acho que vale a pena assistir, sim. Apesar de não ter assistido ainda. Então é isso, galera. Chegamos ao final desse TBT. Chegamos ao final desse vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se chegou até o final desse vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho. E não esquece, é claro, de deixar aquele like para fortalecer a nossa amizade. Até mais e Fui!